Todo sócio precisa gerar negócios em um escritório de advocacia? Olá, este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. Se tem um tema que gera acaloradas discussões nos escritórios de advocacia, é sobre o papel dos sócios na geração de negócios. Afinal, para eu ser sócio respeitado, eu tenho que gerar novos negócios? Para alguns, a resposta é um caloroso sim. Para outros, depende. Afinal, será que todo mundo sabe vender? No fim das contas, não é uma resposta tão simples e talvez essa pergunta não tenha uma única resposta. E para debater esse tema complexo aqui comigo, tenho o grande prazer de receber no Juridicast o Renato Sapiro, que é sócio fundador na Sapiro Legal Connections e também é host do podcast Direito de Resposta, um importante podcast que traz um rico raio-x do mercado jurídico. Renato, grande prazer tê-lo aqui no Juridicast. Seja muito bem-vindo. Leandro, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder fazer parte, acompanho o Juridicast e é muito legal contribuir para o mercado jurídico. Eu sempre falo, que eu puder contribuir, seja lá com o Direito de Resposta, seja participando de outros podcasts, dando entrevistas, enfim, o que a gente puder trazer de conteúdo, muito me alegra. Então, obrigado, é um prazer fazer parte. Dessa vez como entrevistado, né? Eu que agradeço, Renato, porque eu também acompanho o Direito de Resposta, então hoje vai ser um bate-papo, assim, que a gente vai trocar bastante. E, Renato, pra gente já entrar no tema, dentro do seu ponto de vista, quais são os principais papéis de um sócio de um escritório de advocacia? Muito bem, essa é uma boa pergunta pra gente começar, porque o sócio ele tem um papel bastante amplo, né? Principalmente ele que vai difundir a cultura do escritório. Então ele vem de cima para baixo, né? E depois pro mercado, que os júniores, os estagiários, a turma acaba levando pro mercado. Então isso é muito importante, essa função do sócio, né? De disseminar o DNA. Mas o sócio tem outras habilidades que são necessárias. A primeira delas é a questão da gestão. Quando eu falo gestão, eu estou falando de gestão da equipe, eu estou falando de gestão de clientes também, né? Além, claro, da parte técnica, né, que é a pessoa que vai difundir isso ou que vai revisar os principais trabalhos, e a prospecção de clientes, né? Eu sei que a gente vai debater bastante essa questão do comercial, mas claro que na medida do possível eu estou tentando trazer aqui todas as habilidades assim de maneira completa, né? Então seria a parte técnica, a parte da gestão e a parte do comercial. Para justamente gerar novos negócios e fazer com que a roda gire. E todo sócio, entrando na questão comercial, todo sócio tem que saber vender seu serviço jurídico no fim do dia? Sim, todo sócio tem que saber inerentemente vender os seus serviços. Primeira coisa, ele precisa saber o que ele faz. E ele precisa repassar isso para o mercado. Isso que eu faço, esse é o custo que te interessa. Então, saber vender o serviço, mais do que isso, saber empacotar o seu serviço. Ah, mas é jurídico, é advocacia. É um serviço, né? Tem um sócio conhecido no mercado, da Corleone e de outros empreendimentos, e ele fala, só tem uma profissão no mundo, vendedor. E no final do dia ele tem uma certa razão, porque não adianta de nada você saber fazer um serviço, mas não saber vender o seu serviço. Faço muito bem aqui uma peça, tal, mas eu não sei vender isso, não sei colocar isso no mercado. Mas vender o serviço, Leandro, é diferente do comercial, né? De ir atrás de novos clientes. E isso não é absolutamente necessário, né? A gente vai falar mais à frente. Mas saber vender o seu serviço, isso é necessário. Perfeito. Você está dizendo então que prospectar não é necessariamente necessário, né? E nesse quesito, Renato, eu vejo muita gente dizer o seguinte, olha, eu não tenho dom de vendas, né? Eu não nasci para vendas. E por outro lado, tem um consagrado escritor americano, né? O Daniel Pink, que ele até escreveu um livro que chama Saber Vender da Natureza Humana, que fala, né, que todos nós temos algum tipo de venda diariamente, né? Todo mundo tá vendendo, segundo o Daniel Pink. Nesse sentido, é preciso ter talento nato para gerar novos negócios em um escritório de advocacia, Renato? Leandro, definitivamente não é preciso ter talento para gerar negócio para o escritório. Voltando até a nossa pergunta, o que é importante? Você conhecer bem o seu produto. Aí a venda vira natural. Mas é claro que você tem aquele profissional que tem um talento nato, que nasceu com ele já vem aí, eu brinco com o chipzinho. Ele nem quer vender, mas ele vende. E você tem os profissionais que vão aprendendo ao longo da carreira. Eles podem fazer cursos, porque sim, você tem técnica, você tem metodologia, ou eles vão aprendendo na marra, no dia a dia, na experiência. Mas o mais importante de tudo, definitivamente, é conhecer muito bem o que você faz, porque aí a venda fica fácil. Você só vai explicar o que você faz no dia a dia. E Renato, o que você está trazendo aqui é que, assim, existe diferenças de perfis, né, entre os sócios de um escritório. E aí a pergunta que eu tenho é como lidar com um eventual desconforto que possa surgir quando um sócio gera menos negócio que outro. Porque essa discrepância, muitas vezes, ela ocorre, né, no dia a dia. Essa é uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta importante da gente debater. Tá. E eu te respondo que depende do formato da estrutura. O que eu quero dizer com isso? Depende se ela é colaborativa ou não, se o foco da sociedade é o DNA, né, o perfil do sócio que ele quer trazer, ou se é dinheiro, se é grana.
depende do porte do escritório, você tem muitas variáveis. Mas o que eu tenho visto no mercado? Assim, dá para perceber claramente nos últimos anos que principalmente estruturas de médio e grande porte fizeram alguns movimentos. Seja em relação ao seu plano de cargos e salários, eu estou falando do sócio, daqui a pouco eu trago um exemplo, seja movimentando a estrutura. O que é movimentando a estrutura? Tirando aqueles profissionais, os sócios que estavam lá muitos anos mesmo de casa, mas que não geravam faturamento, não traziam novos faturamentos. Muitas vezes eles até geravam faturamento nos clientes já existentes, mas não traziam clientes novos, né? Então eles ficaram pesados para a estrutura. E aí esses sócios, eles foram, entre aspas, espirrados dos escritórios. É o que eles chamam de gato gordo, né? E o exemplo que eu trouxe para você aqui é do Matos Filho. Eu tive a oportunidade de receber o Quiroga lá no Direito de Resposta, e ele comentou que em determinado momento ele estava muito incomodado com a estrutura, não estava me sentindo mais vontade de ir para o escritório, e ele começou a pesquisar o que poderia ser, e ele chegou à conclusão que ele realmente precisava mudar um pouco ali do formato de remuneração. E ele, como um dos principais rainmakers, que traz muito dinheiro para o escritório, ele foi a grande bandeira. Ele falou, eu vou abrir mão, porque no curto prazo eu sei que eu vou ganhar menos, mas vamos mudar aqui esse plano de cargos e salários de sócios para tornar mais colaborativo, né? Você muda o ambiente, você torna... Todo mundo joga pro mesmo lado, sabe? Todo mundo tá correndo pro mesmo lado. É mais ou menos essa ideia lá, eles mudaram lá pro Modify Lockstep, que eles pegaram exemplos de escritórios americanos. Eu sempre brinco que, você quer ver o futuro da advocacia no Brasil? Olha pros Estados Unidos, porque eles já estão lá na frente, né? Então é mais fácil, a gente acaba tropicalizando e muitas coisas funcionam. Então é difícil te responder isso, Leandro, porque não tem uma resposta certa, depende muito. Por outro lado, eu também entendo o escritório pequeno que quer trazer um sócio e quer que esse sócio inerentemente traga um faturamento. Por quê? Porque ele tem um pedacinho lá da pizza. Se a pizza não for aumentada, cada um vai comer um pedacinho menor da pizza, né? E o cara que traz ali a pizza, ele vai falar, cara, eu não vou abrir mão. Por que eu tenho que comer um pedaço menor? Vamos aumentar a pizza, né? Vamos colocar mais massa aqui, mais tomate, mais queijo, aí tudo bem, a gente divide. Então, não existe uma resposta certa. Claro que tem incômodo, mas tudo depende principalmente do formato da estrutura. Imagino eu que também depende do momento que está o escritório, né, Renato? Em termos de clientes, de geração de negócios, né? Porque isso varia, né? Eu ouvi, inclusive, um episódio com o Quiroga que você fez e o Quiroga fala justamente isso, né? Que durante um tempo, o modelo anterior que eles tinham funcionava, né? E chegou aquele momento que ele não estava mais feliz e ele trocou, mas teve uma evolução, né? Daquele modelo dele de remuneração. Então, depende do momento, acredito, né? Depende, até porque nada é eterno. Nem na vida, nem no mercado jurídico, muito menos na advocacia, né? Então, para aquele momento estava funcionando, né? E muitos escritórios estão vivendo determinados momentos ou trabalhando de uma determinada forma, mas que daqui a um ano não vai funcionar e tem que trocar. Por isso que aquelas estruturas que fazem planejamento estratégico, o planejamento estratégico não é eterno, é para 2, 3, máximo 5 anos, e muitas vezes você revisita, porque as coisas mudam, o mercado muda. Quem esperava uma pandemia? Quem esperava uma guerra? Então olha o que aconteceu ao longo dos últimos 3 anos. E isso impacta evidentemente o mercado, né? Pro bem e pro mal, né? Então as estruturas, elas precisam estar prontas e abertas para se mudar, para flexibilizar, e tudo isso vai impactar. O exemplo que você trouxe do Matos Filho e que eu conversei com o Quiroga, ele para mim é emblemático, né? Mas eu entendo também outras estruturas que talvez ainda não tenham um faturamento tão relevante e que eles querem trazer um sócio lateral que agregue. Por isso que você colocou de uma maneira muito importante e foi cirúrgico, Leandro, que depende do momento do escritório. E Renato, quando a gente fala em vendas, é natural a gente pensar em prospecção de novos clientes. Mas, por outro lado, tem também a possibilidade de a gente vender para a base de clientes atuais. E aí, nesse contexto, quais habilidades você acredita que um advogado deve ter para explorar negócios em sua carteira atual de clientes? É diferente essas habilidades do cara que prospecta? Sem dúvida. Na verdade, assim, você tem, dentre os sócios, quando você fala em comercial, você tem 2 tipos de figura aqui, tá? O que a gente chama de farmer e o que a gente chama de hunter. Tá. Quando você pensa em comercial, inerentemente as pessoas pensam no hunter, que é aquele cara que vai pra rua, que vai angariar novos clientes, que vai para almoço, jantar, que vai tentar trazer negócios para dentro de casa. Mas a figura do farmer também é muito importante. O que é o farmer? O fidelizador. Aquele cara que atende bem o cliente, que o hunter muitas vezes trouxe, atende bem e gera novos trabalhos naquele cliente. E isso também é muito importante, e isso também é um comercial. Isso também é gerar negócio e faturamento, né? Mas é claro que muda um pouco as características. De toda maneira, para ambos, a gente volta naquele ponto de conhecer o produto, né? Do que você está fazendo e do que você está oferecendo. Quando você fala no fidelizador, você tem alguns skills que assim, são muito importantes, né? Você tem a parte da empatia, de saber se colocar no lugar do teu cliente. E tem alguns pontos muito relevantes. Por exemplo, quando você vai para uma reunião com um cliente, o cliente fala alto,
fala alto junto. O cliente fala baixinho, fala baixinho. O cliente fala rápido, fala rápido. Por quê? Porque você vai criar uma sinergia que aquele cliente ele vai ficar mais à vontade e tem grandes chances, claro, que tem toda a venda, né? Mas tem grandes chances dele de passar novos trabalhos. A parte da comunicação, da segurança, da confiança, tudo isso vai ser fundamental tanto para um quanto para outro, né? Quando você fala do Hunter, você tem o Hunter mais agressivo, você tem aquele Hunter mais, não vou dizer passivo, mas menos agressivo. Você tem várias formas de você buscar esses trabalhos na rua. Isso muda um pouquinho as skills, mas acho que para os dois, tanto para o fidelizador quanto para o caçador, para aquele que vai para a rua, a questão da comunicação, da empatia, da segurança, da confiança, e aí tudo isso passa por saber vender, é absolutamente fundamental. E no final do dia também nada disso vai adiantar se você não tiver uma boa entrega. Não adianta você querer trazer, se não tiver quem faça e quem faça bem, você vai trazer uma vez só, você não vai trazer nunca mais. Legal, Renato. E no fim, se um sócio não possui nenhuma habilidade em geração de negócios, seja fidelizando clientes, seja prospectando, no fim ele deve ocupar essa posição de sócio? Eu acho que volta um pouquinho a 2 perguntas atrás, né? Depende da estrutura e do formato de contratação, mas eu pessoalmente, Leandro, eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? Depende do momento do escritório. O escritório tá muito bem? Ótimo. Então, vamos manter aquele cara que fatura muito, o cara que não fatura, mas entrega. É o que eu sempre brinco. Não adianta você ter 11 Neymars no seu time. Você tem que ter um Neymar, mas você tem que ter o zagueirão, o lateral, o goleiro. Você tem que ter peças diversas e a diversidade também nesse sentido. Que é o cara que vai trazer, que é o cara que vai entregar. Então, pessoalmente, eu acho que tem espaço para todo mundo. Talvez em determinada estrutura não vai ter mais espaço para aquele sócio específico ali que não fatura. Mas talvez o espaço dele ali não tem mais. Mas vai ter numa outra estrutura. E aí ele vai precisar buscar uma outra estrutura com o estilo dele, com o DNA dele, com o mesmo propósito que o dele e que vai enxergar nele um skill importante que não necessariamente o faturamento. Legal, Renato. E pela sua experiência em recrutamento, quais são as principais habilidades que os escritórios buscam para atrair eventuais sócios? Isso num contexto mais amplo, né? Não só aqui dentro desse contexto de geração de negócio. Muito bem, acho que também tem muito a ver com a estrutura e com o momento do escritório. Mas assim, basicamente, o escritório ele vai buscar alguém com uma carteira de cliente, alguém com renome, alguém ranqueado lá nas principais publicações, uma técnica específica, né? Com renome naquela área em especial, ou que tenha o mesmo propósito, ou que tenha o mesmo DNA. Mas tudo isso casa com o momento da estrutura, né? Se a estrutura puder, esse é o melhor dos mundos, tá, Leandro? Se a estrutura puder escolher só pensando no perfil do profissional, é o melhor dos mundos. Olha, a gente já tem um faturamento, a gente tá tranquilo em relação a isso, a gente precisa trazer gente boa e gente que pense como a gente, né? Vamos analisar muito mais a parte comportamental. Por quê? Quando você chega numa sociedade, dificilmente ali o escritório vai ficar olhando o teu currículo, né? O seu currículo fala por si só, você chegou ali por algum motivo, né? Então, ali, idealmente, o escritório vai olhar só se você tem o mesmo propósito, se você pensa da mesma maneira, se vocês querem seguir juntos ou se faz sentido seguir o mesmo caminho, né? Esse é o resumo. Mas é claro que eu também entendo, como eu comentei agora há pouco, que tem estruturas que não estão nesse patamar e que precisam, para crescer, trazer sócios laterais, mas que tragam um negócio junto. Então, eles vão olhar tudo. Eles vão olhar primeiro a carteira de cliente? Talvez sim, né? Não é o melhor modelo, mas talvez seja necessário. Bom, tem a carteira, perfeito. Aí eles vão pro outro ponto, né? Que o escritório que tem um grande faturamento já tá. Deixa eu analisar agora se você tem o mesmo jeito de pensar do que eu, se tem o mesmo propósito, o mesmo DNA. Então, você tem várias skills, mas tudo também depende do momento que a estrutura se encontra. Interessante. E Renato, na sua experiência, qual que é o caminho que um advogado deve seguir para se preparar para se tornar sócio de um escritório? Muito bem. Uma das coisas interessantes que os escritórios têm feito e que eu tenho acompanhado, inclusive aqui na Sapiro, a gente na Legal Connections, nós temos uma área nova que a gente criou, que a gente intitulou de RH as a Service. Então a gente faz tudo aquilo que não é o recrutamento, porque a gente tem o braço de recrutamento. Tá. Que é, por exemplo, desenhar, estruturar plano de cargos e salários, métricas de bonificação, inclusive definir competências por senioridade, né? Então entra justamente nessa questão. E os escritórios, eles têm feito isso é muito importante para que os advogados, eles possam enxergar onde eles podem chegar, né? E como eles podem chegar. Não só olhar, o plano de cargos e salários é esse, eu vou demorar X anos, mas como é que eu faço para evoluir em cada um desses cargos? Então essa é a competência necessária para essa senioridade. Perfeito, vou trabalhar em cima disso. Mas se eu puder resumir de maneira mais generalista, ou de maneira mais genérica, Leandro, para você chegar na sociedade, você vai passar basicamente por júnior, por pleno, por sênior, até você virar sócio. Basicamente o que você precisa, claro que tem lá o estágio também. Um júnior, ele precisa se aprofundar na parte técnica. Então, o advogado, advogada júnior, tem que focar nisso, né? Tem que estudar. Aliás, todo mundo tem que estudar sem parar. Isso é muito importante, né? Até porque o direito, ele acaba, pelo menos aqui no Brasil, é uma lei nova a cada dia, né? Então, as pessoas, elas têm que se atualizar. Mas o fato é, o advogado júnior, ele tem que focar na
na parte técnica ele tem que se desenvolver nisso. Quando ele vira um pleno, ele tem que continuar, sim, desenvolvendo a parte técnica. Por isso que eu falo que não pode parar de estudar. Mas ele tem que começar a desenvolver gestão de pessoas, né, de equipe e gestão de clientes. Quando ele chega a um advogado, uma advogada sênior, ele tem que ter a técnica bem apurada, mas continuar desenvolvendo. Ele tem que ter bem desenvolvido também a parte de gestão comercial e de equipe. Ele tem que começar a desenvolver a parte comercial mesmo, de prospecção, de relacionamento. Para quando ele chegar ali na boca para virar sócio, ele já esteja preparado com a parte técnica, com a parte de gestão de equipe e de cliente, e mesmo de comercial, para gerar novos trabalhos. Então, esse seria o modelo, na minha visão, ideal. Quando você fala de algumas estruturas maiores, ou até de médio porte, tem um outro quesinho aí que você pode colocar, que é muitas vezes a questão de relacionamento ou a questão política, tá? Mas não quero colocar aqui essa questão política como algo negativo. Mas, às vezes, você tem um número X de espaço para sócios, tá? Você tem duas pessoas concorrendo. Os dois são muito bons tecnicamente, os dois gerem bem suas equipes, trazem negócios, estão lá basicamente ao mesmo tempo. Aí entra inerentemente a questão do relacionamento, né, da parte política, para eventualmente você angariar uma posição de sociedade. Então, eu acho que esses seriam os passos. É claro que eu estou tentando trazer de uma maneira mais simplista, mas eu acho que esse é o passo a passo, ou o que é esperado para que você possa ser sócio ou sócia no escritório de advocacia. Perfeito, Renato. E pela sua resposta, né, o que você acha? Que os advogados estão atendendo às demandas de qualificação das bancas, né? Seja para cargos iniciais, como você bem mencionou, ou até para posições de liderança e até de sociedade? Eu acho que de maneira geral, sim. Eu acho que tem uma série de questões aqui, tá? A gente pode falar aqui das novas gerações, a gente pode falar aqui das faculdades de direito, mas a gente pode falar também do mercado aquecido, né? Então, eu até inverteria a tua pergunta, né? A resposta seria invertida. Então, assim, os escritórios estão atendendo a demanda dos advogados e advogadas, e é assim que o mercado tem olhado. Olha que coisa maluca. De fato, a gente inverteu um pouquinho, né? Por quê? Porque não tá tão mais fácil para os escritórios atraírem os profissionais. É claro que tem ali as grandes estruturas que acabam chamando a atenção e conseguem atrair com um pouco mais de facilidade os profissionais. Mas não tá fácil, porque o mercado tá aquecido, o que é ótimo, né? Tem muita demanda, os escritórios estão com muito trabalho e eles precisam contratar. Tem mão de obra qualificada? Tem. Mas não num volume enorme. Olha só, a gente daqui acho que 2 anos vai bater 2 milhões de advogados no Brasil. 2 milhões. São 100 mil escritórios de advocacia. Mas quantos desses 2 milhões efetivamente estão preparados para assumir determinadas posições? Uma fatia pequena. E não necessariamente por culpa deles, muito por conta também das faculdades. Tem muita faculdade de direito, muita faculdade. É fácil conseguir aprovação no MEC, é relativamente fácil. Não preparam, muitas delas são fracas efetivamente, e aí a gente tem uma enxurrada de profissionais no mercado. Mas, feito esse disclaimer e voltando aqui, aqueles profissionais que estão mais qualificados ou que estão mais bem preparados, eles escolhem. Então, tá invertido. Eles olham qual estrutura chama a atenção e não necessariamente o escritório fala, não, esse aqui tá preparado ou não tá. Muitas vezes o escritório, ele tem que trazer um profissional que não tá 100% dentro do que é esperado e vai preparar porque ele não conseguiu trazer o que ele queria, por exemplo. Olha só. Então, por isso que eu disse aqui, brinquei tá invertido. de inverter. Exatamente. E Renato, então já que inverteu essa equação, o que chama a atenção desse advogado para ir para um escritório de advocacia? Ótimo ponto. Quando a gente fala das novas gerações, eles são muito ansiosos, muito mesmo. Tá. E eu digo em todos os aspectos. Eu digo em relação à remuneração, mas também em relação aos desafios. Então, se você dá para essa turma um desafio que vai ser mais padrão e que vai ser sempre a mesma coisa, essa pessoa não vai ficar. Você vai ter um turnover no teu escritório. Então, a primeira coisa que essa turma busca são coisas diferentes. Fazer coisas diferentes todos os dias, né? Dá pra fazer isso no escritório de advocacia? Dá. Gosta muito da parte de tecnologia, de desenvolver coisas novas. Então, se você der o direito padrãozão, a advocacia padrão para essa turma, dificilmente você vai conseguir engajar eles dentro do escritório. Tem a questão da remuneração? Claro que tem. Eu vejo pessoalmente como uma consequência. Acho que se você vai para um lugar onde você tem aquela história do mesmo DNA, mesmo propósito, inerentemente você vai ser feliz, vai fazer um bom trabalho e com a consequência dinheiro. Mas não necessariamente eles veem isso. Então, mais importante, além de tudo isso, Leandro, é você dar pista. Então, mostrar até onde eles podem chegar. Se você deixar meio obscuro, não vem pra cá, vamos ver o que vai acontecer. Ou, de novo, a pessoa ou não vai engajar. Então, tudo que você puder para fazer, para atrair essa turma, dá a cenourinha, né? Poxa, vai ter o bônus ali, desafios, trabalhar com tecnologia, com coisas diferentes, né? Que tem ali dentro da advocacia, porque tem, dá pista para crescer, tudo isso vai ajudar.
Mas tem um outro ponto, que a gente fala muito de employer branding, né? Então, que são as marcas empregadoras, né? Que é o renome, né, dessas marcas. E isso é muito importante. E eu não tô falando com clientes, não. Eu tô falando com o mercado jurídico. Você trabalha naquela estrutura que você gosta, você vai levar isso para fora, isso vai ser espalhado no mercado e as pessoas vão querer trabalhar na sua estrutura. Você trabalha naquela estrutura, não remunera bem, não tem desafios, o ambiente é ruim, tem um turnover alto, isso vai para o mercado. Já aconteceu, e eu vou até descer ali no estagiário, né, na turma que está na faculdade. Já aconteceu de escritório não conseguir atrair ninguém em feira de estágio, porque foi publicado ali dentro de uma das faculdades, uma das grandes faculdades, que aquele escritório tinha um ambiente ruim, que tinha não sei o quê, e ninguém queria trabalhar lá. Então o mercado se fala. E eu não digo só, Leandro, quando a pessoa trabalha lá. Quando você recebe alguém para fazer uma entrevista, não gostou do perfil, não tem problema. Dedica tempo. Porque essa pessoa, ela foi lá, o cara fez a barba, cortou o cabelo, a mulher fez a unha, fez a maquiagem, não sei o quê. Demandou tempo para essas pessoas se cuidarem e irem até lá, né, para uma entrevista. Então dedique tempo também, ainda que você acha que não faz sentido. Sabe por quê? Você recebe 5 minutos, a pessoa percebeu isso. E ela vai falar, poxa, eu fiz entrevista naquele lugar, eu não trabalho de jeito nenhum, e ela leva para o mercado. Então tudo isso vai explodir, né, ou vai esbarrar na questão do renome do escritório, e aí você vai conseguir ou não atrair os profissionais. Então olha o quão complexo é, né? Por isso que eu digo até das inversões. Olha o quão complexo é, mas você precisa cuidar das pessoas que estão dentro do seu escritório, da perspectiva, de modo que você também possa atrair pessoas que não estão hoje no seu escritório. Legal, Renato. É um interessante ponto de vista. Nosso papo tá bom, mas tá chegando pro final, né? E pra gente fechar o episódio, na sua opinião, pra onde caminha a evolução da carreira jurídica dentro dos escritórios? Os escritórios, Leandro, eles estão se profissionalizando cada vez mais, tá? E eu não tô falando só de escritórios grandes, não, escritórios como um todo. Até porque, se esses escritórios, eles não se profissionalizarem, em algum momento eles vão ficar, vai ver navios, eles vão efetivamente morrer na praia. Tá. É claro que um cliente, ele quer um escritório bem estruturado, ele quer um escritório profissional para atendê-lo. Por isso que eu brinco que os escritórios são empresas, não importa o porte. O escritório de advocacia, ele é uma empresa. Ele tem que ter os profissionais ali que atendem a área jurídica, mas eles têm que ter também uma área administrativa, eles têm que estar fortalecidos em todos os aspectos. Dito isso, feita essa introdução, por que eu tô falando isso? Porque isso vai esbarrar em como a carreira dos profissionais vai ser desenvolvida dentro dessas estruturas. Então, obviamente, quando você tem uma profissionalização, você abre outras perspectivas para os profissionais dentro da tua estrutura. Mas assim, até onde um advogado pode ir dentro de um escritório? Né? O cargo máximo dentro da estrutura do escritório é um sócio. Pode ser um sócio administrador? Pode ser um sócio administrador. O que pode acontecer é você acabar chegando ali no topo e de alguma maneira, ou chegando ali no topo, você caminhar para outras vias que não no escritório. Ir para um cliente do escritório, por exemplo, fazer um movimento para uma outra estrutura, abrir o teu escritório. Isso pode acontecer. Agora, pensando, se perguntando a carreira dentro do escritório, sim, é basicamente esse o caminho que você tem. Tem algumas estruturas que criaram outras figuras, né? Que é quase que uma carreira em Y. Que é para aquele sócio que eventualmente não tem faturamento, ou para aquele sócio que por uma questão eventualmente política ali, na disputa contra o profissional, não chegou à sociedade, que é a figura do counsel, que é a figura do consultor, né? Que é conhecida em alguns escritórios. Muitas vezes ele não vai ter o pacote lá do sócio, né? Mas ele vai ter o desafio técnico, ele vai continuar dentro do escritório. Então, esse é um outro caminho possível. Uma coisa que eu tenho visto fora do país, e eu disse até que olhar para fora é olhar para o nosso futuro. E vai ser uma briga, mas eu acho que é absolutamente fundamental. É trazer figuras que não têm formação jurídica para a sociedade nos escritórios. Isso significa trazer, por exemplo, um administrador efetivamente para administrar o teu escritório, para ser o seu CEO. E não ter, por exemplo, um sócio que é um advogado, na administração. Funciona. Nós temos inúmeros exemplos bons. Mas será que não funcionaria melhor se a gente não tivesse, por exemplo, a figura de alguém que tem essa formação e experiência, um CEO mesmo, e dá espaço para que esse sócio vá prospectar, ou vá gerir sua equipe, ou vá gerir o cliente, enfim. Então, eu acho que esse pode ser um passo muito importante e aí talvez mude, inclusive, a rota ou a resposta que eu te dei aqui. Interessante. Aí eu tô pensando, baseado na sua resposta, Renato. Por outro lado, a gente tem uma questão regulatória, né? Você pode até trazer um administrador de empresa, um executivo para gerir o escritório, mas ele não pode hoje, por conta da OAB, entrar dentro do quadro societário dessa banca, né? Você acha que essa questão regulatória também, num outro lado, diminui a atratividade de bons executivos para gerir estruturas de escritórios de advocacia? Sem dúvida. E essa é a mudança que precisa ser feita, né? Porque você tem hoje, sim, peças muito importantes em escritórios de advocacia que não são advogados, né? Mas são seletistas e fazem, enfim, de repente tem a função lá de um CFO, né? Faz toda a parte financeira, etc., mas não estão dentro da sociedade.
Isso impacta? Claro que impacta. Se você recebe um convite para ser sócio de uma empresa, aquilo te chama atenção. Então, se você recebe um convite para ser sócio de um escritório, na medida que puder, né, porque hoje não pode aqui, é claro que chama atenção. O escritório de advocacia nada mais é que uma empresa. Então, você está sendo convidado a ser sócio para ter uma participação na decisão, participação financeira. Então, claro que atrai muito mais, né? E aí você vai conseguir engajar excelentes profissionais e tudo isso vai profissionalizar. Por quê? Porque à medida que isso for liberado, o que um escritório fizer, com o que a gente vai querer fazer, o outro vai querer fazer. A gente vai profissionalizar o nosso mercado e no final do dia a consequência é um melhor mercado com mais oportunidades, né? Então, pessoalmente eu vejo isso como algo muito positivo e de novo, é olhar para o futuro, né? Quando a gente olha para fora, mas sinceramente aqui cá entre nós, Leandro, eu acho que é um futuro bastante distante, infelizmente na minha visão. Legal, Renato, nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast, obrigado por compartilhar suas experiências e parabéns pelo podcast Direito de Resposta, né? E já fica o convite para você voltar mais vezes aqui no Juridicast. Poxa, Leandro, obrigado. Bate-papo muito bacana, temas sensíveis, temas polêmicos. Espero que a turma consiga visualizar um pouquinho do que eu trouxe, né, das provocações que eu fiz, mas tudo de uma forma bastante positiva e sempre pensando em melhorar o mercado, né? Então, obrigado pelo convite, pelo espaço. Estou à disposição para quem quiser bater um papo, conversar e estou super à disposição também para voltar aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Renato. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali e especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.